O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro lança hoje as candidaturas de Carlos Bolsonaro e também de Carol Detoni ao Senado Federal por Santa Catarina. O repórter Matheus Deichmann traz todos os detalhes ao vivo, claro, diretamente do evento. Matheus, seja bem-vindo aqui ao Fast News. Uma boa tarde. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fast News, na programação da Jovem Pan News. Bom, o senador Flávio Bolsonaro, e pré-candidato à presidência pelo PL, chegou em Florianópolis nesta sexta-feira, ao lado de apoiadores como os pré-candidatos a deputado federal e a senador, seus irmãos Jair Renan Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, além do restante da chapa que se desenha para as eleições de outubro deste ano, composta pelo governador Jorginho Melo, que é pré-candidato à reeleição também pelo PL, pelo pré-candidato a vice-governador e agora ex-prefeito de Joinville, Adriano Silva, do Partido Novo, e também pela pré-candidata a senadora Carol Detoni, a deputada federal, que será candidata a senadora pelo PL, juntamente com o outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. A agenda desta sexta-feira marcou um encontro com lideranças do setor empresarial, que levaram reivindicações e demandas para o presidenciável, além de uma sessão de cinema que foi particular para esses apoiadores, onde foi reservada a exibição do documentário A Colisão dos Destinos, que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio chegou no começo da tarde nesse evento que reúne apoiadores, lideranças e as pré-candidaturas para a eleição proporcional e também para a eleição majoritária, e falou com a imprensa na sua chegada sobre a decisão do ministro do STF, do ministro Alexandre de Moraes, de suspender os efeitos da lei da dosimetria. Vamos acompanhar. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. E aí, estranhamente, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força dizia, o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, eu não sei detalhes, estou sabendo agora exatamente qual foi o fundamento, eu não sei, mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia, e numa canetada monocrática, mais uma vez, o ministro do Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Voltando ao senador da República, Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência da República. Nesse momento, aqui na casa famosa de eventos em Florianópolis, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e o governador Jorginho Melo realizaram o discurso para apoiadores. A estimativa do evento é de pelo menos 2.000 pessoas que estejam presentes por aqui. A agenda continua durante este sábado com o lançamento da chapa. Vale lembrar, casos e amigos, que Santa Catarina deu em 2022, 69,27% dos votos válidos para o ex-presidente Bolsonaro, e nas pesquisas eleitorais, tanto o governador Jorginho Melo quanto o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro lideram a disputa no estado catarinense. Volto com vocês. Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. Vamos chamar o nosso comentarista, o Bruno Pinheiro, para repercutir essa fala e a clara repercussão de Flávio Bolsonaro em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender, os efeitos na prática do PL da dosimetria. Bruno, o próprio Flávio, senador, disse que foi uma canetada monocrática e, de certa forma, Moraes acaba reforçando ali aquela fama de algoz da família Bolsonaro. Não resta dúvida, né? E o que isso acontece, qual é o efeito? O efeito é esse. Flávio Bolsonaro já utilizando isso claramente na campanha eleitoral, dizendo que se ele for eleito, isso tudo vai ser resolvido, isso vai diminuir, precisamos acalmar a temperatura. Então, da mesma forma que a gente viu lá na última semana, quando o ministro Gilmar Mendes fez uma fala sobre Romeu Zema em Minas Gerais, Romeu Zema, que não tinha uma certa visibilidade a nível nacional, acabou sendo alavancado, e isso dá uma força para a campanha eleitoral de Romeu Zema. Eu acho, na
na minha visão, que quando o Supremo Tribunal Federal resolve suspender a lei da dosimetria, isso vai impulsionar a campanha de Flávio Bolsonaro e também a renovação de senadores aliados de Flávio, de Jair Bolsonaro no Senado Federal, de aumentar, fazer a maioria no Congresso. Agora, o que tem me chamado a atenção é a forma de Flávio se comunicar. A gente viu naquela imagem, se a gente conseguir recuperar, inclusive, dá para a gente ver na camiseta, tem várias mensagens do Banco Master, do Pix, e quando vai em região do agronegócio, ele também usa algumas camisetas que mandam recados para o agronegócio. É uma forma de se comunicar direto, de se criar uma intimidade com o setor, e Flávio está repetindo o que Jair Bolsonaro fez na campanha eleitoral lá em 2019, viajando os estados. Em Santa Catarina tem um certo simbolismo, porque havia uma rachadura, uma ruptura entre os aliados que não aceitavam o filho de Jair Bolsonaro em sair do Rio de Janeiro e ir para Santa Catarina disputar uma eleição, e Flávio foi lá para tentar acalmar novamente essa discussão, e a ideia é de eleger tanto a deputada Carol de Tone quanto o Carlos Bolsonaro. Agora, Michele Bolsonaro segue fazendo acenos para Espiridião Amin. Como Flávio Bolsonaro vai fazer isso aí? Eu cheguei a ouvir que entre os aliados ali chegam a falar que, em relação a Carlos e o Espiridião Amin seria o adulto para disputar a eleição. Agora, a conferir se o nome, ou melhor, o sobrenome de Jair Bolsonaro vai conseguir eleger o filho senador e o outro filho vereador a deputado federal. Bruno, inclusive, né, essa discussão em relação, né, às pré-candidaturas ao Senado gerou muita discussão interna, até mesmo a própria deputada Carol de Tone, que agora é pré-candidata oficial também ao PL ao Senado, ela ameaçou deixar o partido, se filiar durante a janela partidária, né, a outra legenda, devido a essa questão, podemos dizer assim, né, de não ter a preferência, ou pelo menos de uma infidelidade, ela que sempre foi muito atuante em relação, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De certa forma, né, já tinha uma negociação do Valdemar com Espiridião Amin, ele é muito querido, né, também por toda a família, mas nessa discussão acabou ganhando os nomes da Carol de Tone e do vereador Carlos Bolsonaro. Bruno, outra coisa, durante essa agenda, o Flávio disse que tem uma preferência por uma vice-mulher. Mas diante de todo esse escândalo do Banco Master, a operação contra Ciro Nogueira, estava sendo ventilado nomes de mulheres e todas são do PP. A deputada federal Clarissa Tércio, a deputada também a Simone Marqueto, a própria senadora líder do PP no Senado, a Tereza Cristina. Será que essa chapa PL-PP pode implodir devido a esse desdobramento? E se isso acontecer de fato, isso vai arruinar e gerar complicações em vários estados. No Distrito Federal, a ex-vice-governadora e hoje governadora em exercício, a Celina Leão, é da mesma legenda. E é um nome que tem recebido um forte apoio de Michele Bolsonaro, que deixa de lado, recusa a candidatura de Isalci Lucas, que é um senador da mesma legenda de Flávio, de Jair Bolsonaro, de Michele, que quer disputar como governador, mas Michele já fez um aceno de que a Celina Leão será o nome. Ela também é ligada à legenda de Ciro Nogueira, ligada ao Ibanez Rocha, um governo que também tem suspeitas de ligações com a história do Banco Master. Se essa chapa inviabilizar, ou se essa operação contra Ciro Nogueira afastar essas alianças, isso vai ter uma forte repercussão, porque acaba inviabilizando diversas candidaturas. E, na verdade, essa federação não tem ajudado em nada, porque lá do início, o União, até chegavam a falar que o que não tinha era união. Agora, o que não tem é, aparentemente, um certo consenso sobre apoiar Ciro Nogueira, um senador que está sendo investigado num escândalo milionário do Banco Master. Se, de fato, essa união não acontecer ou for necessária uma ruptura, isso vai inviabilizar diversas candidaturas, não só no estado em Santa Catarina, como também em outros estados, porque, repito novamente, Ciro Nogueira é um nome que conseguiu fazer várias alianças. Agora é ver a fidelidade. O que nós já falamos aqui, se vão afastar ou vão continuar insistindo que Ciro Nogueira não tem nada a ver com a história do Banco Master e acreditar nessa candidatura, Cássio.